programa Papo de Quinta tem um oferecimento de Unimed. Conheça o Centro de Referência Unimed 24 horas, Unidade Guariba. Foto e Arte, fotografia e filmagem. Faça o seu orçamento. Tal Tudo Variedades, tudo em um só lugar com preço de pechincha. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos no ar mais uma vez, ao vivo, com o nosso Papo de Quinta. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, né? Mês de setembro, amanhã está começando, e vai ser um mês aí voltado para a conscientização, né? A prevenção contra o suicídio. Daqui a pouquinho, a Marina Costa Matos, que é psicóloga e coordenadora do grupo Sobreviver de Jaboticabal, vai estar aqui com a gente para falar do grupo, para falar desse evento que vai ter durante todo o mês de setembro em Jaboticabal, e também para tirar nossas dúvidas, bater um papo legal com a gente. Enquanto isso, já vai chamando aquele amigo, aquela amiga, que você sabe que precisa, né, participar desse bate-papo com a gente. E aí, quando você vai chamando a galera, marcando a gente, compartilhando, eu vou falar dos nossos parceiros que estão sempre conosco aqui no nosso Papo de Quinta. A começar pela Unimed, Jaboticabal, Unidade Guariba. Está acontecendo ainda aí o curso para gestantes. Hoje é o 5º encontro. Acontece em Jaboticabal, né, no Espaço Viver Bem, de Jaboticabal. O telefone está aqui no seu visor, para que você possa entrar em contato, ter mais informações aí, para poder fazer esse curso de gestante, ou indicar para alguém aí que precisa fazer esse curso de gestante, tá bom? Unimed, Jaboticabal. A gente também tem nossa unidade aqui em Guariba, porque você sabe, aqui tem saúde, aqui tem respeito, aqui tem Unimed. Com a gente também, Tal Tudo Variedades. Gente, deu a louca na Tal Tudo Variedades. Biscoitos, wafer, até o dia 5 de setembro, R$1,49. Vários sabores. Paçoquinha, chocolate, flocos, morango, enfim. Doce de leite também, esquecendo, né? Então, corre lá na Tal Tudo Variedades, promoção válida até dia 5 de setembro ou até durar o estoque. Aproveite para você economizar e, é claro, saborear o wafer aí no fim de semana. Fechou? E com a gente também aqui a Foto e Arte. Gente, tá chegando aí os grandes eventos, então entre em contato com a Foto e Arte, faça o seu orçamento de fotos, filmagens, para que você possa aí guardar os melhores momentos da sua vida, da sua família, da sua empresa e, claro, um serviço profissional e aquele preço que cabe no seu bolso. Tá aí o contato da Foto e Arte para você fazer o seu orçamento e, com certeza, fechar negócios. Gente, então, mês de setembro é um mês aí de conscientização, né? Um mês de prevenção ao suicídio, e o grupo Sobreviver de Jaboticabal está fazendo aí uma campanha bem legal de informação, de conscientização, tanto para as pessoas, assim, a família, a mãe, o pai, participarem, né, e conhecer um pouco mais aí sobre esse assunto. Eu convido, então, a Marina Costa Matos, ela que é psicóloga e coordenadora do grupo Sobreviver de Jaboticabal. Marina, mais uma vez, seja bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Rosângela. Boa noite a todos que nos veem, nos ouvem aqui no Guariba Acontece, através do Facebook. É um prazer imenso nosso novamente estarmos aqui. Eu, Marina Costa Matos Pfeiffer, psicóloga e coordenadora do grupo Sobreviver, falo em nome do grupo, né? Esse trabalho tão carinhoso que a gente faz, esse trabalho tão enriquecedor que a gente tem feito aqui no nosso município, e que Guariba sempre nos acolhe, né? A gente tem feito alguns eventos aí também, e vocês com essa parceria incrível, 2º ano consecutivo que estamos juntos, né? Muito obrigada mesmo. A gente agradece. Marina, por que é tão importante a gente falar aí sobre a prevenção do suicídio? Eu costumo dizer que o nosso trabalho, por exemplo, ele é um fator de prevenção, né? Então, falar sobre suicídio, a gente cada vez mais disponibilizar um espaço para que a gente possa falar, para que a gente possa acolher, é sim um fator de prevenção,
né? Não só a Organização Mundial de Saúde, mas todos nós profissionais da área, o nosso objetivo é a gente cada vez mais estimular as pessoas que não só procurem ajuda, mas que também falem sobre si, trabalhem o autoconhecimento, exatamente para que a gente consiga evitar que novos casos de suicídio aconteçam. E a gente pode falar sobre causas, processos que levam a pessoa a pensar ou a cometer o suicídio? A gente fala que o suicídio, ele é um quadro persistente e ele é um quadro multifatorial, né? A gente trabalha com vários fatores que podem levar a pessoa, né, a tirar a própria vida. Então, não existe um único fator que fez com que aquela pessoa chegasse a esse desfecho. Pelo contrário, a gente trabalha com fatores biológicos, fatores psicológicos, fatores ambientais, né? Então, é um contexto de N variáveis que pode levar a pessoa a chegar nesse momento, e que é um momento muito triste, né, e de um sofrimento muito intenso. Há alguns anos atrás, a gente viu, né, várias notícias de que muitos jovens estavam tirando a própria vida, e aí chegou até a falar que era por causa de jogos ou alguma coisa nesse sentido. Hoje, como psicóloga, as pessoas chegam em você num caso desses. A gente pode apontar as principais causas, como depressão, família, filhos, né, internet, porque a gente vê muita coisa, né, acontecendo aí na e por causa da internet. Então, tem algum fator assim, que a gente pode apontar como principal? Um dos fatores principais do suicídio são os quadros de transtornos psiquiátricos, né? Então, a gente tem, por exemplo, a depressão, a gente tem os casos de esquizofrenia e a gente também tem os casos de transtornos de ansiedade. E depois a gente entra nessa condição multifatorial que eu trouxe para vocês, né? Que aí a gente acaba considerando outros fatores que são fatores ambientais. Fatores ambientais é aquela situação, por exemplo, de um trauma. Então, estresse pós-traumático, né? Ou mesmo vivenciou uma situação muito aversiva, a tal ponto de afetar o emocional desse indivíduo, né? E na maioria das vezes, as pessoas elas vão dando sinais. A gente tem que ficar muito atento numa mudança de comportamento, né? É uma mudança muito brusca. De repente, a pessoa vinha mantendo uma rotina que para ela era extremamente saudável, era extremamente positiva, e aí há semanas, há dias, ela vem demonstrando que algo não está legal com ela, que algo mudou. Né? Então, isso também a gente tem que ficar muito atento. Né? E como ajudar uma pessoa nessa situação, Marina? Quando a gente vê que a pessoa mudou, como você falou, né? O comportamento, está dando sinais, como que a gente pode ajudar uma pessoa nesse sentido? Geralmente elas querem ajuda ou a gente tem que, sei lá, intervir de alguma outra forma? A pandemia, ela trouxe uma mudança de comportamento nesse sentido. Hoje as pessoas, elas falam mais sobre saúde mental, sobre suicídio, sobre aquilo que elas estão sentindo, elas têm buscado ajuda e principalmente se conhecer com uma frequência maior. Então, antigamente, elas não procuravam ajuda, não se falava sobre isso, e muito menos, né, elas se permitiam a vivenciar um contexto como esse nosso aqui do consultório, de autoconhecimento, né, um espaço em que ela pudesse ser acolhida. Então, nesse momento, em primeiro lugar, eu diria que a gente, familiares, pessoas mais próximas, pessoas do convívio da pessoa, fiquem atentos à maneira como ela vem se comportando. A partir do momento que a gente identificar que ela mudou, que ela não vem se sentindo bem, está mais apática, está mais triste, passou a se isolar com frequência, tem evitado algumas situações, tem perdido o interesse de algumas atividades com mais facilidade, procurem ajuda.
né? Não só familiares, mas as pessoas mais próximas também podem ajudá-la nesse momento. E o próprio indivíduo, por exemplo, eu tenho como saber que tem algo de errado, que possa me levar a cometer suicídio, e eu saber que é a hora de procurar uma ajuda? Sim, sim. Tem casos em que a pessoa mesma ela consegue identificar que ela não está bem, né? Ela já começa a verbalizar isso de uma forma mais fácil. Mas a gente tem também indivíduos que não se conhecem e que não reconhecem o momento que estão vivendo. Então aí fica um pouco mais difícil, né, dessa pessoa, de certa forma, pedir socorro, ser ajudada, né? A gente sempre conversa, né, com eu mesma em consultório converso com os meus pacientes que eles têm que se permitirem a estar comigo, né, a estar nesse contexto, né? Exatamente porque se ele chegou até aqui, já é meio 50% do caminho, né? Porque ele reconheceu que ele precisa de ajuda, né? Que algo não está indo bem com ele, né? Então, assim, as pessoas, de uma maneira geral, elas começam a perceber que tem algo que não está bem com elas. Como eu mencionei há pouco, houve uma época em que muitos jovens estavam tirando a própria vida, né? Isso era muito noticiado, chegava a dar medo na gente, né? Que a gente nunca sabia quem seria o próximo. Essa notícia deu uma acalmada, não posso dizer que deu uma sumida, né? Porque uma vez e outra a gente ainda ouve alguma coisa. Mas isso pode significar que caiu o número de suicídio ou não? A gente não ouve mesmo a mídia falar sobre o assunto. Exatamente. Foi bom você ter falado sobre isso. Na realidade, Rosângela, a gente não tem acesso. A gente deixou de ter acesso, né, a essas informações sobre o suicídio, por exemplo. É um dado que não pode ser divulgado, né? Então, os meios de comunicação, TV, rádio, não pode ser divulgado. É lei, né? Inclusive, a gente fez um evento ano passado em que a gente trouxe um advogado, em que ele trouxe claramente para a gente que a partir do momento que teve uma pessoa em Guariba, por exemplo, que tirou a própria vida, né? E aí você recebe um vídeo ou você recebe uma mensagem de que isso aconteceu com essa pessoa. A partir do momento que você repassa essa informação, você, consequentemente, também é responsabilizada por isso. Então, a gente, quando ocorre casos de suicídio no nosso município, ou de pessoas próximas que a gente conhece, a gente pede, por favor, para que não divulguem, porque a gente também passa a ser responsável por algo que a gente não poderia estar fazendo. Exatamente porque não pode ser divulgado, porque a lei, a partir do momento que foi instituída, ela diz que a partir do momento que a gente divulga, a partir do momento que a gente relata um aumento de casos, por exemplo, a gente está estimulando aquela pessoa que está em vulnerabilidade emocional a pensar numa mesma alternativa para ela. Uhum. Então, Pode falar. É por isso que muitas vezes a gente acaba não tendo acesso. Na realidade, os casos não diminuíram. Os casos continuam aparecendo, mas é a gente que não tem mais acesso a eles. Entendi. A gente tem essa visão mesmo, né, de que você divulgando, falando, acaba mostrando que aquela alternativa que sobrou para aquela pessoa também pode servir para outra, né? Então a gente viu muito se falar sobre isso, e é importante a gente falar, né? Porque no mundo que a gente está 24 horas aí com acesso à internet, as pessoas têm banalizado, né, situações emocionais. E eu aproveito para te perguntar, como a gente falou ali da pandemia, a gente sabe que muita gente teve muitas perdas, né, sofreu muito durante aquela situação, perdeu gente, parentes próximos, e isso também trouxe um agravamento nesse sentido da pessoa ter problemas mentais, digamos assim, psicológicos, e tentar chegar a esse fim? Sim, a gente sabe que existem pessoas
que já tinham um quadro de transtorno psicológico, um transtorno psiquiátrico, e que faziam o seu tratamento, no momento que foi oportuno, procuraram por ajuda. Mas a gente sabe também de pessoas que tinham, né, um quadro de depressão ou um caso de ansiedade, e que a pandemia reforçou ainda mais os sintomas dessa pessoa, a tal ponto dela se ver num sofrimento muito intenso e o suicídio acabar ocorrendo como uma consequência mesmo, né? O que a gente teve assim, de muito positivo é que houve um movimento muito bacana das pessoas reconhecerem que elas precisavam de ajuda. A pandemia foi um sofrimento muito intenso, muito coletivo, né? Todo mundo vivenciou uma angústia, todo mundo vivenciou o mesmo medo. A gente conhece, por mais que, eu não perdi familiares, mas eu conheço pessoas próximas a mim que faleceram, eu perdi amigos, eu perdi pessoas conhecidas da nossa cidade que faleceram por Covid. Tenho certeza que vocês também, né, que estão me ouvindo, devem lembrar de pessoas próximas ou familiares que vocês perderam. Não teve como a gente não ser afetado por isso, né? E se eu estou numa condição mais vulnerável emocionalmente, isso realmente foi reforçado a tal ponto de que se eu não estiver em tratamento, se eu não procurar ajuda, um dos caminhos pode sim ser o suicídio, levar ao suicídio. A gente teve muito medo também, né? Que é difícil alguém que não conheça alguém que morreu por conta da Covid. Mas foi uma situação, assim, de muito medo durante muito tempo, né? Então, o psicológico das pessoas ficou muito abalado. A situação de você estar convivendo 24 horas com pessoas, você não poder ir e vir, o medo de você adoecer, o medo de alguém você adoecer. Então, muita gente, né, deve ter tido problemas psicológicos, né, devido aí à Covid. E eu vou aproveitar para abrir uma janela aqui, porque tem uma pergunta da Daiane que é bem interessante. Ela fala assim, ó: conheço uma família onde 3 pessoas cometeram suicídio: pai, filho e sobrinho. Pode ser... Opa, peraí, deixa eu entender. Pode ser uma doença psicológica hereditária? Na realidade, a gente chama de genético ou mesmo de hereditário a condição interna, né? Então, a maneira como a pessoa vai apresentar a nível de sentimentos, a nível de sintomas, né? Então, o meu pai tinha uma depressão. Então, se a gente for pensar do ponto de vista genético, eu sendo filha, eu também posso desenvolver um quadro de depressão, né? A minha mãe é ansiosa, né? Eu, consequentemente, pelo próprio fator genético, eu vou ser ansiosa, né? Agora, o suicídio, ele é uma alternativa. As pessoas que estão ali vivenciando um quadro de tristeza profunda, né? Um sofrimento muito intenso, porque é um sofrimento intenso. É uma dor muito grande. Na realidade, a pessoa ela tira a própria vida exatamente porque ela quer acabar com esse sofrimento. Ela quer acabar com essa dor que ela está sentindo. Ela não consegue ali, Rosângela, vislumbrar qualquer outra possibilidade à frente dela, né? Então, de repente, assim, ela pode pensar assim também, Marina: meu pai não aguentou, se matou, então eu vou fazer a mesma coisa para eu fugir dessa situação. É o que eu iria colocar. De repente, aquilo acabou, né, reforçando a condição do filho, a condição da esposa, né, num momento em que eles também se encontravam vulneráveis, né? A gente chama, na literatura, a gente tem como é que fala? A gente tem um tema que a gente trabalha muito do suicídio, que é o efeito Papageno e o efeito Werther. O efeito Werther, quando a gente diz que foi instituída uma lei exatamente para que casos de suicídio não fossem divulgados, é exatamente para a gente não favorecer o efeito Werther. O efeito Werther nada mais é do que você estimular de forma coletiva que as pessoas
também tirem a própria vida. Então, você, Rosângela, você está muito para baixo, você está num sofrimento muito grande, num quadro depressivo, e você está pensando em tirar a própria vida. Você vai e o seu ato acaba tendo sucesso, né? E aí, na sua família, você tem pessoas que também se encontram da mesma forma, com o mesmo quadro. Quer queira ou quer não, isso acaba reforçando a condição das outras pessoas. Elas acabam vendo o suicídio como uma possibilidade para elas, né? A Rosângela, teoricamente, né, entre aspas, se livrou do problema, se livrou da dor que ela estava sentindo. Por que eu não posso fazer do mesmo jeito, né? Então, isso na literatura a gente chama de efeito Werther. O nosso trabalho, inclusive, vem numa mão contrária. A gente quer cada vez mais favorecer o efeito Papageno, que o efeito Papageno nada mais do que os fatores de prevenção. Então, o nosso trabalho vem no sentido de estimular a prevenção, para que o suicídio, né, não continue acontecendo, não continue ocorrendo. Tem uma colocação aqui da Thaisa, a Thaisa que também faz parte do grupo Sobreviver, ela fala assim, o suicídio é um fator de risco maior para quem vivenciou o suicídio de pessoas próximas. Então, a prevenção é muito importante, a pós-venção é muito importante, visando a prevenção. E aí, ela fala assim também, como é bom ter espaço para falarmos da saúde mental e quebrar tabus. Então, vamos falar aí de conscientização, de prevenção, desse trabalho legal aí que o Grupo Sobreviver está fazendo, está promovendo, né, agora em Jaboticabal, para poder falar sobre esse assunto, né, trazendo especialistas para falar desse assunto. Fala um pouquinho para a gente, então, desse evento aí que começa dia 2, certo? Certo. A gente está muito feliz. A gente está indo para a 7ª edição de Setembro Amarelo no nosso município. Esse ano, nosso tema é Se Faz Sentir, Faz Sentido. Então, ou seja, se fez você sentir de alguma forma, é porque fez sentido, né? Então, esse é o nosso tema do nosso trabalho esse ano. Até o ano passado, a gente desenvolveu o trabalho durante uma semana, né? O evento era realizado como semana de prevenção. E aí, várias pessoas nos procuravam após o evento e falavam, eu não pude participar num determinado dia, foi uma pena porque vocês fizeram uma palestra, eu não pude estar presente. E aí a gente começou a pensar na possibilidade de ampliar esse evento, né? Até mesmo para que as pessoas tivessem a oportunidade de estarem mais vezes conosco. Então, conseguimos, graças a Deus, graças a esse grupo que está junto comigo e com a Thaisa, incansavelmente fazendo esse trabalho. E aí nós fizemos a edição esse ano durante o mês todo. Então, começamos no sábado, dia 2, e vamos encerrar o evento no dia 28 de setembro, que é uma quinta-feira. Maravilha. O grupo cheio de profissionais, e como é que está essa programação para as pessoas participarem? O que vocês estão preparando aí ao longo desses dias? Atualmente nós somos em 9 profissionais, 8 profissionais da área da psicologia, temos a Priscila que está conosco, ela é coaching, e aí a gente elaborou toda uma programação voltada exatamente para os sentimentos e para as emoções de todos nós. Então, a gente começa no sábado, dia 2, com a abertura do nosso evento, que é a caminhada tradicional, que todo ano a gente faz, e que é a caminhada Eu Acredito na Vida. Nós vamos sair às 9 horas da manhã do Ginásio Municipal de Esportes, daqui de Jaboticabal, e a gente vai percorrer toda a Rui Barbosa, todo o trajeto da Rui Barbosa até a Praça 9 de Julho, que é o que nós chamamos aqui em Jaboticabal de a famosa Praça dos Bancos, e aí a gente vai encerrar essa caminhada ali, e nós vamos ter como participação a fanfarra da Escola Pedroso conosco, carro de som, a gente tem uma parceria muito legal com escolas, as pessoas já apoiam a gente durante todos esses anos de trabalho, então elas sabem, né, que vai ocorrer a caminhada como abertura. É um dia muito bacana para a gente,
a gente consegue aí fazer com que as pessoas participem conosco. Então, todos vocês, inclusive de Guariba, estão convidados, se quiserem vir no sábado de manhã, somar forças com a gente, né? Vai ser muito bem-vinda a presença de vocês aqui. Todo mundo pode participar. Todo mundo pode participar. O nosso evento é 100% gratuito. A gente vai fazer o evento durante o mês todo. As palestras presenciais são gratuitas. E as lives, a gente vai fazer a transmissão pelo nosso perfil, né, a nossa página no Instagram, que é o @sobreviverjabuticabal. Então, no dia 5 de setembro, vai ser uma palestra presencial com a doutora Juliana Fonseca, que é médica psiquiatra. Ela vai falar sobre primeiros socorros emocionais. E vamos estar ali na ACIAJA, que é a Associação Comercial daqui de Jabuticabal, às 7h30 da noite. Depois, na semana seguinte, você tem a programação aí? Nós temos a programação, mas o Bruno colocou aqui também o @ do Grupo Sobreviver. Ótimo. Né, porque a gente está falando aqui, mas pode ser que haja, não entendi, qualquer problema, é só entrar na página do Grupo Sobreviver ou também no Guariba Acontece, que a gente vai deixar disponível lá toda a programação para você participar. Perfeito. Continuando, vocês também vão levar esse tema para as escolas, né? Vamos sim, durante todo o mês. O pessoal do Hospital São Marcos, daqui de Jabuticabal, os residentes, né, de psiquiatria estarão conosco. Serão 10 escolas que estarão recebendo os residentes, né, como palestrantes, para falar um pouquinho sobre saúde mental, falar um pouquinho sobre depressão, sobre ansiedade, sobre suicídio, prevenção e pós-venção. É um momento muito bacana, muito enriquecedor. A gente tem saído das experiências das escolas, das empresas. Nossa, tem sido um trabalho assim feito de uma forma muito bacana, muito mesmo. A gente sai com bastante perguntas, eles participam bastante. Então tem sido muito legal todo esse evento que a gente faz fora, né, das palestras, das lives. Acredito que seja muito importante falar também, né? Principalmente nas escolas, né, num assunto tão importante. Muito. Eu vou pedir para o Bruno soltar, então, o vídeo que o Grupo Sobreviver enviou para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Depois a gente volta para fazer o encerramento. Solta aí, Bruno. Combinado. De 2 a 28 de setembro, o Grupo Sobreviver de Jabuticabal realizará a 7ª edição do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Nesse ano, com o tema Se Faz Sentir, Faz Sentido. Um mês dedicado a promover saúde mental com palestras, lives, análise de filme, caminhada, show e exposição. Durante todo o mês, palestras nas escolas municipais e particulares de Jabuticabal, com parceria de residentes em psiquiatria do Hospital São Marcos. E veja as empresas que apoiam a vida. Para mais informações sobre os locais e horários das atividades, acesse @sobreviverjabuticabal. Sua divulgação e participação são importantes. Maravilha. Já vou até dar uma dica aqui. O ano que vem tem que ter aí o Guariba Acontece como apoiadores dessa causa. Com certeza, com certeza. É um bom, né? A gente gosta de divulgar esses assuntos que são importantes para a nossa sociedade, né? E também até arrisco dizer que alguns profissionais aqui da nossa cidade deveriam, sim, participar desse evento, professores, diretores, né? Porque é um assunto aí que mexe com toda a sociedade. Eu acho que seria muito importante também a gente trazer aqui para as escolas, né, conversar com as nossas crianças também sobre esse assunto. Vou pedir para você, então, fazer mais uma vez o convite para as pessoas participarem desse mês aí dedicado à prevenção do suicídio. Marina? Pessoal, vai ser muito legal ter vocês conosco, recebê-los aqui em Jabuticabal, durante todo esse mês que é tão importante para nós, do Grupo Sobreviver.
O Grupo Sobreviver não fala somente de suicídio no mês do setembro, e principalmente em comemoração à campanha do Setembro Amarelo. O nosso trabalho é desenvolvido o ano todo, a gente leva ações, não só para empresas, como para escolas, instituições. Então, a gente está à disposição, né, com o nosso trabalho. A gente faz um trabalho de rodas de conversa, de palestras. O nosso objetivo é levar informação e conhecimento sobre saúde mental, exatamente para desmistificar todos os tabus que existem, né, e que ainda persistem com relação à saúde mental e também ao suicídio. Então, eu estou aqui mais uma vez para agradecer o convite do Guariba Acontece e convidá-los para participarem do nosso evento. Teremos a nossa exposição de 16 a 29 de setembro no Jabuticabal Shopping. Deem uma passadinha lá, vai ser uma exposição interativa. Vem conversar com a gente, mostrar para nós o que vocês estão sentindo. Vocês puderam acompanhar através do vídeo de que o tema esse ano, Se Faz Sentir, Faz Sentido, tem como um processo lúdico os emojis. Então, quando vocês estiverem participando com a gente, marquem a gente nas nossas redes sociais, demonstrem através dos emojis o que vocês estão sentindo, porque o emoji também, né, aí de acordo com a publicidade, de acordo com o marketing, é uma forma de demonstrar o que a gente está sentindo, né? Exatamente. E teremos também as lives, o show de encerramento, que também será no Jabuticabal Shopping. A gente vai ter a banda 8090 conosco. A gente, Rosângela, sempre, todos esses anos, a nossa prioridade, inclusive, é estimular e apoiar os músicos daqui de Jabuticabal, todo o trabalho que eles desenvolvem no nosso município, e toda a participação deles também é voluntária, né? Eles se dedicam demais nesse dia, eles entenderam e nos acolheram, né, como propósito. Então, eles têm uma parceria muito bacana com a gente. Então, a banda 8090 esse ano estará conosco no Jabuticabal Shopping. O Arthur Guzzo, que é um apoiador desde a primeira edição, já fez músicas para a gente, então ele estará conosco. E os integrantes do Grupo Sobreviver também, vamos estar lá falando sobre prevenção, falando sobre música, cultura, levando informação e reforçando que sim, vale a pena viver. E reforçando que o Grupo Sobreviver, como você bem falou, não fala só de suicídio, né? Então a gente tem aí várias situações que afetam a nossa saúde mental e a gente pode buscar um apoio com o Grupo Sobreviver, certo? Certo, com certeza. A gente tem uma equipe em Jaboticabal, vou deixar essa sugestão de pauta para que algum desses dias aí eles consigam passar lá pelo shopping e registrar um pouco mais esse belo trabalho que vocês estão realizando aí em Jaboticabal e favorecendo toda a região. Aproveitando para mandar um beijo aqui para o pessoal que está aqui com a gente, a dona Flor Mariano, a Maria de Fátima Matos, a Thaisa, a Elizabeth Lobon, a Maria de Fátima, enfim, todo mundo está aqui com a gente, mandando mensagem, mandando recado, contribuindo para esse nosso bate-papo. O Jefferson também está aqui com a gente, para a gente falar desse assunto tão importante. Deixo aqui, Marina, as portas abertas para que vocês possam voltar e a gente possa falar mais, né, sobre saúde mental, principalmente porque você falou que hoje em dia a gente está falando mais sobre isso, então acredito que isso tenha favorecido muito as pessoas, né? Muito, a gente quer mais é que vocês falem mesmo, né? A partir do momento que vocês estão falando, vocês estão compartilhando o que vocês estão sentindo, né? E também demonstrando que estão abertos a procurarem ajuda, né? Se permitirem a um processo de ajuda, a um processo terapêutico, seja com psiquiatra, seja com psicólogo, né? Nós, profissionais da área de saúde mental, estamos aqui para ajudá-los e para ouvi-los. Marina, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por essa dedicação aí de cuidar da nossa saúde mental e que Deus abençoe o caminho de vocês, que vocês consigam ainda aí, né, muitos frutos desse belo trabalho que vocês têm feito. Sorte a nossa de termos vocês aí para cuidar da nossa saúde mental. Obrigada. Imagina, que Deus abençoe todos vocês também, o trabalho dessa equipe maravilhosa do Guariba Acontece, que também nos apoia,
né? A gente está distante, mas eu sinto o apoio de vocês aqui, ó, com a gente, né? Então, obrigada, né? Vocês, tenho certeza que vocês contribuíram para todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Isso também é levar informação, é também favorecer a prevenção. Então, obrigada mais uma vez pelo apoio e por estarem conosco. A gente está à disposição e vamos juntos para mais uma edição do nosso Setembro Amarelo. Vamos lá, vai ser um sucesso. E eu vou até falar, até a próxima, porque eu sei que a gente vai voltar a falar sobre esses assuntos. Obrigada, Marina. Um beijo, até a próxima. Um beijo. A gente conversou aí com a Marina Costa Matos Pfeiffer, ela que é psicóloga e coordenadora do grupo Sobreviver de Jaboticabal. Gente, é um assunto muito importante, devemos falar, devemos ouvir, devemos conhecer. Então, aproveite de 2 a 28 de setembro, no Shopping de Jaboticabal, várias palestras, como ela falou, mostras, não, mais ou menos isso. Vão lá, conheçam, ouçam, entendam, compartilhem, né, para que vocês possam estar por dentro desse assunto tão importante e ajudar também a salvar vidas, né, prevenir possíveis suicídios, tá bom? Um beijo para todos vocês que participaram aqui com a gente, os nossos parceiros, Unimed Jaboticabal Unidade Guariba, Foto e Arte e tal, tudo variedades. Bruno, antes de a gente encerrar, vamos soltar mais uma vez aí o vídeo das meninas lá do Sobreviver para a gente poder reforçar aí esse convite? De 2 a 28 de setembro, o Grupo Sobreviver de Jaboticabal realizará a 7ª edição do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Nesse ano, com o tema Se Faz Sentir, Faz Sentido. Um mês dedicado a promover saúde mental com palestras, lives, análise de filme, caminhada, show e exposição. Durante todo o mês, palestras nas escolas municipais e particulares de Jaboticabal, com parceria de residentes em psiquiatria do Hospital São Marcos. E veja as empresas que apoiam a vida. Para mais informações sobre os locais e horários das atividades, acesse @sobreviverjaboticabal. Sua divulgação e participação são importantes. O convite está feito, tá? Para vocês participarem. Também tem o convite para vocês participarem do programa do José Carlos Ori, toda sexta-feira, às 9 da manhã, ao vivo. Você é especial. Todo sábado, às 9 da manhã, ao vivo, aqui também pelo Facebook do Guariba Acontece, tá bom? Gente, aproveitem aí esse último dia desse mês de agosto, que teve 61 dias, por aí. Cuidem-se, divirtam-se. E se você perdeu esse bate-papo, não fica triste, não. Ele fica disponível aqui no Facebook do Guariba Acontece, em todas as nossas redes sociais. Você pode aí compartilhar com quem você ama. Um beijo, fiquem com Deus e cuidem-se. O programa Papo de Quinta tem um oferecimento de Unimed. Conheça o Centro de Referência Unimed 24 horas, Unidade Guariba. Foto e Arte, fotografia e filmagem. Faça o seu orçamento. Tal Tudo Variedades, tudo em um só lugar com preço de pechincha.